dia para você, amigo que acompanha o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Que gostoso essa manhã novamente aqui com vocês. Quem acompanha o Pro Trabalhador já conhece essa entidade que eu vou falar agora. Quem não acompanha, está chegando pela primeira vez, bem-vindo ao Pro Trabalhador Agência de Notícia, mas quer saber um pouquinho mais sobre a área de saúde e segurança do trabalhador? Bem, o Pro Trabalhador tem uma parceria com uma entidade muito importante, com mais de 50 anos de existência, que é a Fundacentro. Hoje a gente vai falar sobre a questão da aprovação dos equipamentos de segurança. Os famosos EPI, quem nunca tinha ouvido falar nessa terminologia antes, né? EPI, aliás, já ia falando errado, EPI, os equipamentos de segurança. Então a gente vai saber um pouquinho mais como é que funciona a aprovação desses equipamentos. Para isso, os nossos amigos lá da Fundacentro mandou o pesquisador de lá, Antônio Vladimir Vieira, lá para os íntimos, para os amigos, os colegas da Fundacentro, mais conhecido como Vladimir, que além de pesquisador também é professor das universidades, é professor do curso de especialização na área de saúde e segurança do trabalhador, a parte médica, a parte de técnico. Ali ele dá aula também na USP, na Santa Casa e também especialização em outras universidades. Mas vamos ficar com a USP, com a Santa Casa. A Universidade Oswaldo Cruz, vamos lembrar, um beijo para os nossos amigos lá da Oswaldo Cruz. Então o meu bom dia vai hoje aqui para o professor Vladimir. Bem-vindo à Toca das Corujas, a redação do Pro Trabalhador Agência de Notícia. Bom dia, muito obrigado, Regina, pela apresentação. É um prazer estar aqui colaborando com vocês, trazendo um pouquinho do conhecimento, ou na verdade nem trazendo, é compartilhando o nosso conhecimento. E é uma delícia porque a gente vai conversar sobre um assunto que para a maior parte das pessoas não é de conhecimento, de domínio público, que é a questão da saúde e de segurança, mas aliada a um equipamento, a um objeto, a uma questão externa, né, da gente mesmo, das nossas próprias atitudes quando a questão é saúde e segurança, mas de uma maneira bem didática, por se tratar de um professor. Professor, o que a Fundacentro faz? Vamos explicar de novo, porque tem quem já acompanha a gente tem tido aí um público fiel, mas tem aquele amigo que está chegando agora para acompanhar o Pro Trabalhador. O que é a Fundacentro? A Fundacentro, resumidamente, é um órgão do Ministério do Trabalho, que é um apoio técnico do Ministério do Trabalho. Na área que eu atuo, como você já bem apresentou, é sobre a questão da aprovação dos equipamentos de proteção individual, o EPI. A aprovação do EPI está linkada no artigo maior de segurança do trabalho, que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então existe um artigo que fala que o equipamento, para ser vendido, ele precisa ter a aprovação do Ministério do Trabalho. Na área que eu trabalho na Fundacentro, por muitos anos foi só a Fundacentro, no Brasil, que fazia essa aprovação de todos os tipos de equipamento. Capacete, protetor auditivo, proteção respiratória, que eu vou explorar agora nessa fala nossa aqui, cinto de segurança, bota, tudo era na Fundacentro. Só que com o avanço da tecnologia, foi criando outros mercados e outros laboratórios foram ter o interesse também de realizar esses ensaios. Então a Fundacentro, por ser um órgão de pesquisa, repassou esses ensaios para outros laboratórios. Hoje, basicamente, nós estamos fazendo ensaio na proteção respiratória e, além disso, a aprovação dos equipamentos de proteção respiratória passa pela Fundacentro e tem uma parte dos equipamentos de proteção respiratória, que é o respirador, e esse equipamento específico é a máscara descartável, então o processo de aprovação dela passa pelo Inmetro. Então a Fundacentro não participa mais desse processo. Volto a lembrar que quem dá a aprovação é o Ministério do Trabalho. No processo de aprovação de máscara descartável, hoje também tem o Inmetro. Então, um dos equipamentos de segurança mais que o professor se especializou foi na questão da máscara. Exatamente. E como é que funciona a questão da aprovação disso? Porque as pessoas já têm muita dificuldade de utilizar equipamentos como chapéu, como bota. Eu fico imaginando uma máscara, né? Que tipo de profissões e atividades é necessário o uso da máscara? E como é que funciona para poder dar a aprovação? É considerado que critérios para você aprovar que aquela máscara realmente atende em termos de equipamento de segurança?
Regina, você pegou várias situações de como vai usar, de como vai aprovar, quais são os critérios. Então, começando para a questão da aprovação. Existem normas internacionais, aliás, desculpa a minha falsa modéstia, mas eu participo desses grupos internacionais de aprovação de respiradores, de normas para a aprovação dos respiradores. Então, nós temos um padrão. Pode ser uma norma nacional ou uma norma internacional, por exemplo, que rege que requisitos esse equipamento deve ter para aprovação. O assunto aqui vai ser máscara para poeira, ou máscara para gases e vapores, mas vamos falar mais especificamente para poeiras. Então existe um padrão de ensaio que a gente utiliza no laboratório, com uma partícula padrão, que a gente faz o teste para verificar no laboratório se aquela máscara está atendendo aqueles requisitos. Eu estou dando um exemplo de partícula, mas tem outros ensaios. Resumidamente, é a partícula, um dos principais ensaios. Faz esse ensaio, está aprovado, então o Ministério do Trabalho autoriza a comercialização, ou seja, ele vai emitir o chamado certificado de aprovação para isso. Agora, essas máscaras vão ser usadas por quem e onde? Por o trabalhador, que vai ter uma exposição no ambiente de trabalho dele de poeira. Por exemplo, numa mineração... É isso que eu ia aprender, professor. Que atividades a gente considera? Porque quando a gente fala de poeira, não é aquela poeira da casa da gente, não, tá? É uma poeira que realmente, se ela vai pro pulmão do trabalhador, se ela não tem um filtro, ela pode causar uma pneumonia, ela pode causar um problema respiratório muito sério, ele pode vir a nunca mais poder exercer essa atividade ou outras, e até adquirir algum tipo de doença que chegue à morte. Então é um equipamento de extrema importância para alguns tipos de atividade, mas que no nosso país ainda tem muito atraso, né, professor? Sim, existe um grande uso, diria assim, até bastante uso de máscara como medida de proteção. E às vezes até negligenciando outras medidas de proteção, porque a medida de proteção individual, que é o equipamento de proteção individual, na escala de proteção para o trabalhador, ele é o último a ser lançado. Então, numa escala, seria a última coisa a ser lançada, mas ela tem utilizada. Só que ela tem que ser utilizada de forma correta, para garantir não basta proteção. Pegar, dar e a máscara ser boa. Perfeito, Regina. Tem a questão aí entre os nossos anjos prevencionistas, os nossos técnicos de segurança do trabalho, essa profissão linda que salva vidas. Exatamente. Então, a questão do conhecimento, de como vai utilizar, indicar o uso correto. Por exemplo, nós temos a máscara para poeira, determinados tipos de poeiras. E essa seleção está variando em função do tipo de poeira que você tem no ambiente. E aí a máscara vai mudar também conforme o tipo. Exatamente. Construção civil, por exemplo. A construção civil, uma máscara que a gente costuma falar, usa máscara descartável. Só que ela tem uma denominação para ser aprovada. Inclusive tem uma sigla que a gente usa muito, e é técnica falando essa sigla, é chamado PFF. É Peça Facial Filtrante. Só que tem peça facial filtrante 1, 2 e 3. Cada uma delas tem um certificado, uma aprovação diferenciada, para 1, para 2 e para 3, em função do uso, do tipo de material que ele vai estar no ambiente. A poeira, na verdade... Que poeira é essa, né? São partículas, que a gente fala, o termo técnico, a gente fala aerodispersóide. São poeiras dispersas no ar. Você deu um exemplo, por exemplo, falou assim, não é a poeira que a gente tem em casa. Normalmente a poeira que a gente está vendo não é a poeira que vai causar mal no pulmão, porque a poeira que a gente vê já está decantada. Inclusive se usa o nome pó. Tá? Eu quero que o professor repita isso. Então aquela poeira, dona de casa, que irrita a minha rinite, a tua rinite, a rinite dos nossos bebês. Aquela poeira... Aquela ali é que o menor mal faz. E olha o mal que ela já faz pra gente, né? Então, o que o menor mal faz. A poeira invisível é a mais perigosa. Exatamente, porque nós temos uma forma de seleção de partículas que vai para o nosso pulmão. Na verdade, a gente fala pulmão, mas é na região de troca gasosa. Fui um pouco profundo nisso, mas é o alvéolo, aonde você precisa de oxigênio para respirar. E quando você exala, quando você, inspira, então eu estou puxando o ar, e expiro, quando eu solto o ar. Todo mundo respira dessa forma, é inspiração e expiração. Essa troca gasosa, está entrando o oxigênio, está saindo o gás carbônico, acontece nessa região que se chama região alveolar, através do alvéolo. Como você tinha até comentado, se eu inalo uma partícula, ou muitas partículas, dependendo da toxicidade, que tipo de partícula que eu estou inalando, ela sem proteção nenhuma, ela vai inalar, pode se alojar lá no seu pulmão, acessa uma região de troca gasosa. Nós temos 300 milhões de alvéolos.
como se fosse um cachinho de uva. Cessa uma troca naquilo ali, então é um momento que você perdeu. Ao longo da sua exposição, o tempo que você está, você vai tendo dificuldade para respirar e pode ter aqui, você usou o termo pneumonia, mas a gente fala pneumoconioses, porque é respiração de poeiras no ambiente de trabalho. Então cria as poeiras pneumoconióticas, a gente fala pneumoconiose, causou uma doença respiratória, que é a doença no pulmão. E professor, esse controle da aprovação das máscaras, quantos anos o professor já tem de Fundacentro? 30 anos. 30 anos, não são 3 dias, não são 30 dias, são 30 anos como pesquisador da Fundacentro, fora a parte de lecionar nas universidades. O que avançou quando o quesito é equipamento de máscara de segurança? Porque também tem a questão de que, na minha época, né, quando a gente começou a falar de segurança do trabalho, eu vou fazer 42 anos em dezembro, quando a gente comecei a ter contato lá com segurança do trabalho, já dentro dos sindicatos, aos 19 anos, a gente se preocupava com a segurança, ponto. Hoje a gente quer saber se esse equipamento tem conforto também, se é um agradável de usar, porque as pessoas não gostam de usar alguma coisa vexatória. A gente sabe que em termos de uniforme, algumas empresas já se preocuparam com isso. A gente viu nessas feiras todas que tem de saúde e segurança do trabalhador, que em termos de óculos, essas coisas já deu uma avançada. Na questão da máscara, também já começou a se pensar sobre a questão do conforto, desse uso, a estética até? Sim, eu vou dividir a sua mesmo questão. Parecendo ser fútil, né? Não, mas é são importante. questões importantes, Muito porque importante. mexe com a autoestima do trabalhador, Eu vou dividir mexe com a qualidade de vida dele. vou dividir em duas fases a minha resposta para você, mais ou menos nesse nosso bate-papo aqui. Primeira questão, desde o começo que você comentou essa questão do uso da máscara. A máscara interfere na sua respiração, então no momento que você bloqueia a sua entrada do ar, já vai causar um desconforto para o trabalhador. Muito grande. Muito grande. Então hoje a tecnologia, a gente fala o seguinte, um filtro ou uma máscara que pegue até pensamento e deixe o trabalhador respirar. Ou seja, a pessoa usar uma máscara que pegue até pensamento, Exato. mas deixe o trabalhador respirar. Exatamente, porque você protege todo, mas você precisa trocar, você precisa fazer a sua troca gasosa, como eu já falei anteriormente. Então você precisa respirar. Você precisa continuar respirando, ninguém inventou mágica para isso. Exatamente, então, mas a tecnologia está avançando nesse sentido. Então ele faz um filtro que segura quase todos os tipos de partícula e deixa o trabalhador respirar livremente. Essa troca gasosa, a resistência à respiração que a gente faz, porque causa esforço. Dependendo do tipo de atividade que a pessoa está fazendo, o esforço é muito pesado. Nós estamos falando de máscara descartável, mas imagina o bombeiro, ele está usando máscara também, só que ele não está usando descartável. Nossa, usando outros anjos de salva-vidas. Imagina né? o esforço que eles fazem para respirar, a troca gasosa que tem, que está usando aquele equipamento pesado de certa forma. Tudo é previsto em norma, tá? Não é que a pessoa não consegue respirar com aquilo, consegue. Mas a nossa tecnologia é cada vez mais avançando. Só para falar, eu falei do bombeiro, um exemplo. Há alguns anos atrás, o equipamento de bombeiro pesava em torno de 18 quilos. Hoje tem equipamento pesando 6 quilos, pronto para uso. Tá? Então essa tecnologia... E a tendência com as nanopartículas é avançar ainda mais. Melhorar né? mais ainda. Se tem a parte ruim da nanopartícula, a parte boa da nanopartícula tá aí. A nanotecnologia para esse avanço. De você Exato. ter esse avanço. Só continuando um pouquinho essa questão que você falou desse avanço. Então hoje o Brasil, ele está mundialmente falando, competindo em termos de proteção respiratória. Só que a grande parte dos equipamentos de proteção respiratória não são fabricados aqui, são vindo de fora. Por isso que eu falei que se compete. Então sempre buscando isso, melhor conforto para o trabalhador. Porque colocou a máscara, por mais simples que ela seja, ela vai causar um desconforto. Essa questão da resistência respiratória. Já é algo externo ao teu corpo e a tua Exatamente. funcionalidade normal de respiração. O professor até avançou num caminho que eu queria perguntar. Então, se o Brasil começou a querer competir lá fora, a gente já está melhorando nesse sentido também em termos de produção, ou os equipamentos de fora ainda são os melhores? Olha, a tecnologia, na verdade, essa mudança que teve, inclusive os equipamentos asiáticos, tem vindo equipamentos asiáticos com uma grande qualidade, melhorou muito, mundialmente falando. E o Brasil, na verdade, tem algumas empresas que se destacam, os multinacionais, elas são multinacionais. Então a fabricação nacional mesmo hoje do fabricante brasileiro é muito pequena. Está focado mais na máscara descartável, só isso. Tá? Então ainda tem que ter um campo aqui no Brasil para você empreendedor, você investidor que quer trabalhar, quer atuar no segmento de saúde e segurança do trabalhador. Olha quantos jovens se formando todos os dias nas escolas de química, Perfeito, engenharia. Né? A gente tem estudado bastante a questão do biotecido, né, do tecido biodegradável. Então quanta coisa ainda para a gente explorar aqui no nosso país.
para a saúde e segurança do trabalhador aqui para competir fora, porque a gente vive de economia, né? Exato. A gente precisa do capitalismo ainda para viver. Aqui o nosso país ainda é um país capitalista, né? Ainda é. Então, colocando essas questões, então sempre você busca um respirador que seja muito leve para respirar e ofereça um conforto para o trabalhador, que ele tenha um conforto nessa utilização dessas máscaras nos ambientes de trabalho dele. Uma coisa importantíssima que você iniciou a sua fala, Regina, é a questão do treinamento. Então, um papel da Fundacentros também é divulgar como usar corretamente. Nesse espaço, nós falamos da aprovação do equipamento e também fizemos normas na Fundacentro de como utilizar corretamente. Porque existe um chavão, e na verdade eu como técnico até fica meio estranho falar isso, mas o respirador que veda bem, o respirador que a pessoa que protege, é aquele que o trabalhador consegue utilizar. Ou seja, ele não causa tanto esforço para o trabalhador e está bem ajustado no respirador, na face do trabalhador. Porque a máscara descartável em si, por mais que ela seja o modelo comum, ela não é. Você tem tamanho pequeno, médio e grande, que se adequa ao seu perfil antropométrico de face, ao seu tamanho de rosto, seu tamanho de face. Então tem que ser ajustado, tem que fazer ensaio para garantir que aquela máscara que vai te proteger no ambiente está vedando bem no rosto, porque senão a partícula não vai passar pelo filtro, vai passar pelas falhas de vedação que todo respirador nisso tem. Na minha vida, e isso aqui já me deixou meio maluquinha, né? Lá vou eu com as minhas perguntas de loira, né? Professor, ele vai brigar comigo. Que é isso. Né? Porque se tem toda essa adaptação na máscara, você imagina a questão da diversidade do nosso país, porque diferente de, se você está na Europa, tem todo um padrãozinho de europeus, se você está na África, tem todo um padrãozinho de pessoas que moram na África, se você está no Japão, tem todo um padrãozinho de japonês, você vai ter um ou outro que é exceção, que vai ter um perfil físico diferente, mas nós estamos falando de Brasil, né? A Regina é descendente de paraibanos, né? Meu pai e minha mãe são paraibanos, e a Regina, amei o template novo que o Ed colocou ali para ver o tempo, professor. O equipamento novo, chiquérrimo, né? A Regina é filha de paraibanos, mistura já de índio com português, né? Sotiriçá com João Ramalho. E a Regina, você olha que não tem nenhum biotipo típico para falar, não tem Brasil, porque aqui no Brasil, o que eu quero dizer é que não tem um padrão. Não é a loira de olho azul, não é o índio, não é o negro, não é o japonês, aqui a gente tem de tudo. A gente já brincava que os nossos japoneses são os melhores, porque a gente tem uma colônia japonesa enorme. Isso vira um agravante quando você vai falar em que o tal do PMG já não funciona. Exatamente, porque inclusive tem essa questão da vedação, que a gente tem os perfil antropométrico de face. Existem hoje, com a tecnologia, você consegue dimensionar o tamanho da face do trabalhor. Então ele quis fazer uma coisa mais individualizada e não mais... É por isso que se fala equipamento de proteção individual. Como a gente falaria, de escala. É por isso que a gente fala equipamento de proteção individual. No caso da máscara é individual, é pra você. A máscara que se ajusta na sua face pode não se ajustar na minha. Então vai pegar um tamanho P, um PP, não sei, alguma coisa assim. Formato, tamanho de septo nasal. Eu costumo brincar, o pessoal sempre fala, o tamanho do seu nariz. Sempre a gente fala isso, quem tem o nariz um pouco mais protuberante que qualquer outra coisa assim, tem um pouco mais de dificuldade para usar determinados modelos de máscara, mas sempre tem uma que se ajusta. Mas a gente só confirma se a máscara está ajustando bem através do ensaio, que é importantíssimo para quem usa máscara. A gente fala assim, é um ensaio de vedação. Se você pega a construção civil no Brasil, ou outros trabalhadores, eu diria assim, não de grandes empresas, a dificuldade para saber se a máscara está vedando bem é muito grande. Então essa divulgação do programa de proteção respiratória, de como usar corretamente e garantir que a máscara vede bem no rosto, é o primeiro passo para você tentar oferecer a proteção adequada para o trabalhador. Então é um processo muito mais complexo de tudo que eu já tinha estudado, todos esses elementos que a gente tinha trazido aqui com a própria Fundacentro, na questão da segurança, né? Envolve o treinamento, envolve a questão do material, tanta tecnologia nova se desenvolvendo, mas os problemas continuam os mesmos, né? A gente tem que ter um olhar mesmo mais individualizado para a pessoa. Qual que o professor acredita que é o maior desafio? O professor falou que participa de comissões nacionais e internacionais de regulamentação e aprovação do uso desse equipamento. E de tudo que vocês têm batalhado junto aos poderes, porque a gente sabe que tem um movimento empresarial show de bola, que é o que a gente chama de empresário com responsabilidade social. Na certa, você que está aí nos assistindo, para tirar mais alguma dúvida, para fazer correto, porque não quer fazer errado, que é o que a gente chama de espelho afirmativo para a sociedade, a gente traz aqui até para contar as histórias.
E tem aquele movimento empresariado ainda, que, principalmente aqui no Brasil, no resto do mundo já avançou bastante, que só quer saber de ganhar dinheiro. Então, dentre essas discussões internacionais, o que vocês estão encontrando de barreira ainda quando a questão é que realmente tenha um equipamento de qualidade, conforto, segurança para o trabalhador? O que está embarreirando ainda que precisa avançar, que vocês estão lutando? Olha, na verdade, essa questão do Brasil de ser um país globalizado, a gente, como você falou das etnias que a gente tem, todos esses contatos, a gente sente um pouco isso na questão da normatização. A normatização internacional é a ISO que a gente fala, então é a ISO para a proteção respiratória. E o que eu percebo é assim, nós temos os continentes, e o continente europeu, por causa da quantidade de países, ele domina. E, na verdade, as histórias da proteção respiratória praticamente começa, né, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Um avanço muito grande que teve na Segunda Guerra Mundial, com a questão de proteção respiratória, foi a Europa. Os Estados Unidos, ele visa uma outra coisa, um pouquinho diferente. A Europa visa muito a qualidade. O equipamento tem que ser sempre de excelente qualidade. O material técnico dele. Exato, né? Não que os Estados Unidos não vise isso, ele visa também. Só que ele visa uma coisa um pouquinho a mais. Ele visa muito quem vai utilizar esse equipamento. Então a qualidade tem que ser em primeiro lugar. Agora, como utilizar? Então ele foca muito nisso, nos programas de utilização, da forma correta de utilização. Então isso gera um certo embate algumas vezes. Eu participando, da América Latina, o único país que participa é o Brasil, no caso sou eu, né, o único que está participando desse grupo. Então a gente tem os Estados Unidos, Canadá, da América do Norte, e Europa, Austrália também, Europa, Japão, né, alguns países da Ásia lá. Mas existe um certo embate entre o americano e o europeu em relação a essa questão de normas, tá? Porque, volto a dizer, os Estados Unidos foca muito na pessoa, então ele espera uma qualidade melhor, o equipamento tem que ser bom, só que o trabalhador tem que ser muito bem treinado para ele poder buscar aquela proteção que aquele equipamento está destinado para ele. E o Brasil, a gente viu aí 2 cenários internacionais, e o Brasil caminhando também nessa direção. Sim, nós temos um histórico aqui da aprovação dos equipamentos, que como as primeiras multinacionais, a primeira multinacional em proteção respiratória no Brasil era europeia, depois vieram os americanos, então as normas que a gente utiliza, por uma questão de facilidade, construção de laboratório e tudo mais, as normas são baseadas muito na norma europeia. E o programa nosso de uso é baseado na norma americana. Então, algumas vezes o pessoal falava internacionalmente, mas como pode? Um equipamento aprovado pela uma norma europeia e utilizado pela uma norma americana. Como é que o Brasil mexe com isso? Então, a colocação nossa era muito simples. O equipamento tem que ser bom por excelência. Quem vai utilizar tem que saber como. Eu costumo fazer uma analogia brincando. Não adianta você dar um carro, uma Ferrari, para uma pessoa que não sabe dirigir. Eu falo isso que não sabe dirigir, entregar na mão dele e fala, pode passear. Então você tem que treinar, tem que explicar como vai fazer isso. Essa é a analogia que eu faço. Você sabe que nós estamos chique, porque agora tem até um template ali que o Ed criou para onde eu consigo ver o tempo. Acabou. É chique, mas a parte triste, o tempo acabou. Professor, como faz para saber outras informações, professor Vladimir, para entrar em contato com o senhor? Olha, então meu contato aqui, o meu e-mail na Fundacentro é vladimir@fundacentro.gov.br. A gente está à disposição, né? Para qualquer momento na Fundacentro a gente está ali à disposição para todos. Agradeço mais uma vez a participação aqui, nossa gratidão a toda a equipe da Fundação que tem nos dado suporte. A gente está nessa luta, né? A gente abraça, também beijo. A gente lembrou aqui, antes de começar o programa, do nosso amigo presidente do Sintesp, do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e o presidente da Federação, nosso Armando Henrique. Então, nosso beijo, nosso abraço para esses anjos prevencionistas. E a gente, como comunicador, está buscando patrocínio para manter isso aqui de pé, né? Apoio cultural. Então, se você aí é uma empresa na área de treinamento ou na área de saúde e segurança do trabalhador e quer apoiar para que esse programa continue no ar, que ele continue levando informações que transformem, que a gente possa pegar esse conhecimento que parece tão distante da gente, professor, um químico de formação, né? Mestre em Engenharia de Minas. Mestre em Engenharia de Minas, e a gente conseguir trazer numa linguagem tão bacana que pode ajudar você, empregador, que já está comprando, você tem autoridade social, já comprou equipamento, já implantou aí na sua empresa esse equipamento de segurança, já fez um trabalho de treinamento para uso, mas ainda não conseguiu atingir o seu público. Aqui vai ser mais uma ferramenta para que a gente possa auxiliar na ajuda
que a gente tenha uma qualidade de vida na questão da saúde e segurança do trabalhador. Então, obrigada a todos. Agradecimento ao Ed, a toda a nossa equipe. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente possa continuar a estar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Se você quer patrocinar o Pó Trabalhador, quer fazer um apoio cultural a ele, entre em contato com o nosso departamento comercial e a gente vai continue também acompanhando, curtindo, compartilhando as nossas informações. Um meu grande abraço e até mais! Muito obrigado.